deixe as lutas te desanimar. Devemos cumprir sua vontade. Fortalece minhas mãos pra lutar. Aleluia. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir tua palavra com poder. A marca desta era é a perfeição. E não ter essa marca é pecado. O alfa deve se tornar o ômega, a palavra feita carne de novo. Fortalece minhas mãos pra lutar. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir tua palavra com poder. Os muros serão construídos em tempos difíceis, um tempo de escarnecedores. Mas estamos determinados que a casa de Deus iremos levantar. Celeste Jerusalém, fortalece minhas mãos, fortalece minhas mãos pra lutar. Eu quero ser um vencedor. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir tua palavra com poder. Fortalece, fortalece minhas mãos pra lutar. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir tua palavra com poder. Aleluia. Fortalece minhas mãos, Senhor. Eu preciso de ti, amém? Temos aqui agradecimentos. Os irmãos Dolvin, Renan, Lucas e Milton agradecem a Deus pela ótima viagem que fizeram, pois tudo ocorreu muito bem. Amém. A irmã Laís, sua filha, de um acidente de carro. Amém. Vamos colocar em pé. O irmão Washington pode vir orar para nós. Temos aqui oração por Fabiano Francisco, por conversão. Oração por Dulce. E a irmã Cladir Zulfo pede oração por sua mãe, Eva, que já está com 85 anos e vai para mais uma cirurgia. Desta vez o tumor está... Se não tirar, ela vai morrer de fome e dor. Então vai passar pela cirurgia, mas corre o risco de não sair da anestesia. Que ela ainda encontre a misericórdia de Deus por sua alma. Amém. Vamos inclinar nossas cabeças. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, te louvamos, ó Deus, por este dia tão especial, Pai. Por estarmos na tua casa, a casa de oração, Senhor. O Senhor disse para nós, aqui é o nosso refúgio, Pai. E nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que um cordeiro derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, Pai. E aquele sangue transformou a nossa vida de pecado, Pai. E mudou e tirou todas as nossas escórias, Pai. E o Senhor está trabalhando cada dia conosco, Pai. E nós entregamos como filhos verdadeiros do Senhor, Pai, nesta adoção plena. Que o Senhor tome conta desta vida, Pai Celestial, que pediu essa oração.
Eles não pediram, Senhor Jesus, por dinheiro, eles pediram por uma cura. E o Senhor nunca negou, Pai. E aquela mulher, Cirofenícia, ela tomou do Senhor uma virtude, uma coisa tão especial, Pai. O Senhor tocou, Pai. E eu peço nesta noite com esta congregação, Senhor Jesus, responde este pedido, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te glorificamos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis vos assentar? Devo provar que sou em 1 milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Devo provar que sou em 1 milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. O desafio para aceitar é uma fé para alcançar, é mostrar a esse mundo que Jesus Cristo é real, é viver um testemunho puro, vivendo por Cristo, vencendo as provas. Devo provar que sou em 1 milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Representamos a Jesus em nossa posição. O gozo de tua vida com Ele resplandece em sua face. Em humildade seguimos seus passos, testemunhas de Cristo para esse dia, aleluias. Devo provar que sou em 1 milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu devo mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Vamos colocar em pé. E são os que permanecerão no testemunho limpo em meio a este mundo de pecado. Olhamos para Ele que é real para saber que venceremos e receber a promessa de sentar em seu trono. Devo provar que sou em 1 milhão. Devo mostrar o poder do sangue. Devo provar, sou peregrino nesta terra. Eu
mostrar que sou alguém de qual o mundo não é digno. Boa noite, irmãos, e a todos que estão nos acompanhando também nessa noite. Nós esperamos que Deus possa abençoar cada um de nós, né? Temos aqui alguns irmãos que têm vindo nessa noite, um visitante que tem vindo, tem um irmão ali. Deus te abençoe, o irmão Devair, certamente é amigo dele. Deus abençoe. E vamos ler a Escritura nessa noite de São Mateus. O pastor está em viagem, né, para o roteiro de todo mês ali no interior, Toledo e região. Lembrando que no próximo sábado o irmão Silvio terá um trabalho especial aqui com os jovens. E ele vai ter algum tema bem específico aqui para estudar com os nossos jovens. Então todos, não só os jovens, né, mas todos estão convidados a vir. E o irmão Silvio então está incumbido de fazer esse trabalho no próximo sábado, né? Vamos ler apenas o primeiro verso, depois poderemos orar e nos assentar, ou vocês se assentarem. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Pai celestial, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. E nós estamos nessa noite para relembrar a Tua palavra, Pai, que o Senhor trouxe, ou falou para nós, quando o Senhor mesmo se fez semelhante a nós, quando o Senhor mesmo se fez carne entre nós. E nessa noite nós precisamos do Senhor, Pai, mais do que nunca, ó Deus. Quando vemos a hora que estamos vivendo, Senhor, nós precisamos de Deus em nós, porque é a única coisa que nos tirará dessa terra. Pai, venha ajudar-nos nessa hora, Senhor. Que o Senhor possa tomar o controle de nossas vidas a cada dia. Que o Senhor possa se materializar realmente, Pai. Ó Deus, e que possamos ser completamente reenchidos do Espírito Santo, para que sejamos achados dignos, Pai. Oh, queremos ser contados como aquelas virgens prudentes, Senhor, que estavam, Senhor, com as vasilhas completamente cheias do azeite, e então elas foram achadas dignas ou capazes de serem levadas daqui. Pai, que sejamos nós achados assim também, Senhor. Para isso estamos aqui nessa noite, Senhor, para ver a nossa vida conforme a Tua palavra, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Eu gostaria de falarmos um pouco nessa noite sobre essa escritura, alguns versículos aqui. Seria sobre Jesus e o ensinamento do monte. Nós vemos que aqui é onde pela primeira vez podemos ver Jesus reunindo o povo em torno de si e começou a ensiná-los. E se nós lemos esse capítulo e o 6 também, o 7, é simplesmente algo maravilhoso, como isto nos traz a um ensinamento prático e como Jesus estava fazendo as coisas tão simples, né? Ele estava simplesmente falando de uma linguagem onde todos podiam compreender. E nós vemos aqui no verso 2, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo. Então ali ele começa
ensinar seus primeiros ensinamentos. E aí ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E aí ele começa: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja quanta coisa maravilhosa que poderíamos falar sobre cada um desses versículos, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é os pobres de bens materiais. Não, é os pobres de espírito, não é? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, quem tem fome da verdade, tem fome que realmente a justiça de Deus se cumpra na sua vida. Então Jesus disse: bem-aventurado esse. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aquele que tem misericórdia, então ele alcança a misericórdia. Então eram conselhos tão práticos que Jesus estava dando. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui ele estava pregando santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele estava dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que procuram trazer harmonia quando a desarmonia está reinando. Então Jesus está dizendo: esses são bem-aventurados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa da verdade, por causa da palavra, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Ele disse: sois bem-aventurados quando fizerem isso de vocês, quando falarem mal de vocês por minha causa. Você sabe que Ele é a palavra. Então, quando nós sofremos perseguição por causa da nossa fé na palavra, por causa da palavra de Deus, por causa de nos mantermos fiéis à palavra, então Jesus disse que isso seria uma bem-aventurança, né? Bem-aventurado, ou seja, felizes muitas vezes vocês serão por causa disto, né? E exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Não é na terra, mas nos céus. Nos céus é grande o vosso galardão. Ou seja, nós estamos amontoando tesouros no céu. Por isso Jesus disse: não amontoai tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas amontoai tesouros no céu. E então, amontoar tesouro no céu, uma das formas é esta, né? É ser perseguido por causa da palavra, é ser injuriado por causa da verdade, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para que há de salgar? Com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para jogar fora e ser pisado pelos homens. Então, se não houver algo que possa atrair as pessoas, que possa despertar sede nas pessoas, de nada serve. É por isso que o evangelho hoje tem se tornado um evangelho, não o evangelho, mas o que as igrejas estão pregando como o evangelho tem se tornado algo tão insípido, tem se tornado algo que não serve para nada, simplesmente tem se tornado ideias de homens. Por isso Jesus disse: vós com vossas tradições invalidais a palavra de Deus e fazeis elas sem efeito para o povo. E isso é o que nós temos visto hoje, quando eles têm invalidado a palavra, e então isso não tem mais efeito, tem tornado sem efeito, e então não serve para nada, a não ser jogado para fora. Vós sois a luz do mundo. Não se pode acender
uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no veladouro, e ela dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então nós temos uma grande responsabilidade. Jesus disse que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles possam glorificar a Deus. Porque como é que eles vão glorificar a Deus hoje, se não através de mim e de você? Essa é a forma em que Deus será glorificado agora. Por isso, quando aquela voz disse para este é meu filho, Jesus diz, glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha contigo. E a voz disse, eu já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Essa outra vez que ele seria glorificado é quando ele seria glorificado nos seus filhos agora. Então é isso que Jesus está dizendo, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Então é isto, Deus agora está sendo glorificado uma vez mais, mas através da sua noiva, deste povo agora, que está realmente observando a palavra de Deus, observando esses ensinamentos. Aí Jesus disse, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim abrogar, mas cumprir. Então Jesus veio para cumprir toda a lei. Por isso é que todo o que a lei falava, todos os tipos, todas as festas, tudo aquilo estava falando de uma pessoa que era Jesus. Tudo eram sombras. Por isso as 7 festas do Antigo Testamento eram sombras que Jesus cumpriu cada uma delas. Ele era o verdadeiro Cordeiro Pascual, que a Páscoa falava. Ele era o verdadeiro pão sem fermento, que é a festa dos pães asmos que eles celebravam. Por 7 dias eles comiam pão sem fermento. Isso estava falando de Jesus, porque ele era o pão vivo que desceu do céu. E então a festa das primícias estava falando dele, porque ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Ele foi as primícias da nossa ressurreição. Não é? E então ele foi o primeiro molho movido. Tudo aquilo do Velho Testamento estava falando dele. Por isso Jesus disse, eu vim cumprir a lei. Então, a festa de Pentecostes estava falando dele, porque ele foi o verdadeiro Pentecoste, o Espírito Santo que desceu. Então, aquilo estava apontando para ele. A festa das trombetas estava apontando para ele, porque o povo era juntado por uma trombeta. E nós somos ajuntados pela trombeta do Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo, ele é a palavra. E então Israel era juntado em um lugar. E hoje nós somos ajuntados em um lugar, na palavra, em Cristo. E então tudo isso estava falando dele. A festa da expiação estava falando dele. Ele era a verdadeira expiação, que foi a expiação pelos nossos pecados. A festa dos tabernáculos estava falando dele, porque ele será o rei no milênio, no trono de Davi. E então tudo isso estava apontando para ele. Por isso ele diz que ele não veio abrogar a lei, mas ele veio cumprir a lei, né? Porque em verdade vos digo que o céu e a terra passarão, mas nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Por isto é que toda a lei, Jesus cumpriu toda a lei. Porque nunca houve ninguém que cumpriu toda a lei. Porque nunca houve um perfeito. Mas quando Jesus veio e se fez carne, ele pôde cumprir tudo aquilo que os homens não puderam cumprir.
Israel não pôde cumprir, nem o profeta pôde cumprir. Todos eles tiveram alguma falha. Mas quando Deus veio, Ele que havia dado a lei, então Ele tinha que provar que era possível um homem viver por aquela lei. E então Jesus viveu por toda a lei. Por isso Ele se virou um dia e disse: quem de vós me acusa de pecado? Ninguém podia apontar, porque Ele cumpriu toda a lei. Não é verdade? Ele foi circuncidado, ele ia à sinagoga, ele simplesmente participava das festas cerimoniais. Tudo o que era requerido para um israelita, ele estava ali para cumprir, mostrando que ele não veio para reprovar a lei, mas que ali estava o verdadeiro cumprimento da lei. E então lhe disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar uma mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério. Aqui estava o doador da lei, agora, magnificando a lei. Aqui estava ele tornando a lei muitas vezes, multiplicando muitas vezes aquele mandamento que ele tinha dado. Porque quando ele deu a lei, eles tinham apenas um sacrifício de animal. E aquilo não podia mudar a vida do homem. O pecador vinha, oferecia o sacrifício. No ano seguinte ele vinha e o mesmo sacrifício pelo mesmo pecado. Ele saía dali com a mesma velha natureza, porque o sangue do animal apenas cobria o pecado. Não podia voltar sobre a vida do pecador. Mas agora o Cordeiro perfeito estava aqui, a Páscoa perfeita estava aqui, a expiação perfeita estava aqui. E então agora haveria uma possibilidade que o homem poderia ter a vida de Deus vindo e voltando para ele. O verdadeiro Cordeiro poderia voltar. E então agora ele estava ampliando essa lei. E ele estava dizendo: ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem causa irar-se contra o seu irmão, já o matou. Porque agora ele estava provendo uma maneira para que o homem pudesse agora viver e cumprir isto que a lei tinha dado, e ainda em uma forma magnificada, porque o doador da lei agora estava abrindo um caminho para que ele pudesse vir habitar no homem. E então, no dia de Pentecoste, 120 homens receberam algo que nunca ninguém tinha recebido: o Espírito Santo. O próprio Deus vem habitar em seres humanos. Agora o verdadeiro plano de Deus estava sendo mostrado, realmente o que ele queria realizar. Tudo o que ele queria realizar, ele era ter companheirismo com o homem. Mas ele havia perdido isso lá no Éden pelo pecado. Mas agora, 4.000 anos depois, agora esse plano pode ser colocado em prática novamente. Agora a vida do Cordeiro inocente podia voltar para o pecador. E então no Pentecoste ele volta e agora ele começa a dirigir. Ele começa a ter companheirismo com o homem. Ele começa a poder atuar através do homem. Ele começa a fazer do homem agora ser sujeito a ele. Por isso aqueles discípulos agora, eles eram pessoas totalmente diferentes. Não era mais um Pedro covarde. Agora era um Pedro que tinha ousadia. Agora era um homem que pôde morrer pelo nome do Senhor. O que fez aquilo? Foi acaso algum esforço humano? Não. Foi a obra de Deus que veio e derramou-se neles e fez deles novas criaturas. Por isso que nós precisamos nessa noite, não é de alguma inteligência, nós precisamos é de Deus vir em nossas vidas, e é isso que vai fazer a palavra de Deus viver através de nós. É por isso que as denominações, elas não conseguem produzir a vida de Cristo no povo, porque eles têm deixado a palavra, e a única coisa que traz vida é a palavra.
porque Deus é a palavra. Minhas palavras são espírito e vida, disse Jesus. Então, quando o homem coloca a palavra de Deus na sua vida em primeiro lugar, então aquilo vai trazer a vida de Deus para dentro dele. Por isso é que a única maneira de recebermos o Espírito Santo é arrependermos dos nossos pecados, é sermos batizados em nome de Jesus Cristo, é obedecer a palavra de Deus para esse dia, é obediência total à palavra manifestada para esse dia, é que nos dá direito ao Espírito Santo. Somente o povo revelado para essa hora sabe como ter acesso a Deus, sabe como é um povo treinado que sabe como pode se aproximar de Deus, porque há uma maneira de aproximar-se de Deus, mas há um povo treinado nesse dia pela palavra, porque ele sabe como ter acesso a esse Deus. E então, quando nos arrependemos, quando nós confessamos, somos batizados e começamos a obedecer a palavra, então isto vai trazer Deus para dentro das nossas vidas. Não é? Então essa é a maneira. É por isso, diz o irmão Branham, que o Espírito Santo é tão escasso hoje, porque as pessoas não são ensinadas como receber o Espírito Santo. Os pentecostais foram ensinados que falar em língua, eles recebiam o Espírito Santo. E muitos falam em língua e não têm o Espírito Santo, porque eles não tiveram o ensinamento da palavra. Mas, quando o profeta pregou a mensagem, o sinal, então nos mostrou como recebemos o Espírito Santo. É obediência total à palavra. Total. Tudo que Deus revelou. Então, quando nós obedecemos, então aquilo nos dá direito ao sinal. Por isso o irmão Branham diz, essa mensagem deveria seguir os selos. Porque quando os selos, que é a palavra em plenitude, foi aberta, e ao mediante nós aceitarmos isto, é nessa condição é que Deus está comprometido a nos dar o selo do Espírito Santo hoje. Então, isto é o que nos vai dar a pedra de coroa nas nossas vidas. É obedecer, é aceitar a palavra de Deus em sua totalidade para nós nesse dia. Então, hoje receber o Espírito Santo não é apenas clamar, ainda que isto faça parte de buscarmos, mas poderíamos clamar a noite, dia, mês e ano, e se não obedecermos a palavra, ele nunca virá para nossas vidas. Mas quando você obedece a palavra, você atrai o Espírito Santo para dentro de você. Há algo que puxa. Por quê? Porque Deus quer obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então é obediência que Deus está esperando nesse dia. É obediência à palavra é que faz ou atrai o Espírito Santo para as nossas vidas. Não é verdade? Então, aqui estava Jesus e o ensinamento do monte. E há tantas coisas aqui que nós poderíamos ler, vocês podem ler em casa, esses vários capítulos, E ele disse, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Amém? E isto é o que Jesus estava agora ensinando para os seus discípulos. Era um ensinamento totalmente diferente do que eles estavam acostumados. Porque agora Deus estava mudando uma dispensação. Ele estava saindo da lei e entrando na graça. Ele estava ampliando aquilo. Ele estava mudando completamente a nota musical da palavra de Deus, estava sendo mudada para aquele dia. Era uma mudança radical. E então, ele estava trazendo este grande ensinamento para eles. Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz
faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Agora Jesus estava dizendo, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E eles podiam se interrogar, bem, mas se o Pai está no céu, como é que nós sabemos como é que ele age? Mas se você vai a São João 3, quando Jesus traz a sua primeira doutrina para Nicodemos, e ele prega o novo nascimento para Nicodemos, e ele começa a falar com ele. E então, em São João 3, no verso 13, Jesus diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Então aqui estava o Deus agora do céu, estava na terra agora. Por isso ele diz, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E ali estava o Filho do homem na terra, dizendo que ele seria levantado. E então agora ele estava mostrando que ali estava o perfeito agora. E então os discípulos agora poderiam olhar para um que era perfeito agora. E ele estava trazendo esse ensinamento perfeito. E esse perfeito viria para morar dentro deles. E então, ali ia dar condições para eles usufruírem dessa perfeição. Por isto é que a perfeição somente Deus pode trazer para nós, não é verdade? E aqui estava Jesus dizendo, sede perfeito. E ali estava ele. Agora, a perfeição diante deles ali, né? O Filho do homem que está no céu, mas que estava ali na terra, manifestado diante deles, não é verdade? Então é por isso que ali foi uma igreja perfeita, diz o profeta. No dia de Pentecoste, aquela igreja foi uma igreja padrão, modelo. Uma igreja onde o pecado não tinha entrado. Uma igreja onde o homem que mentiu caiu morto, a mulher que mentiu caiu morta. Era uma igreja onde realmente o poder de Deus estava em uma evidência que era tão visível. E aquilo perdurou por um tempo. Mas logo o espírito do anticristo começou a entrar no meio deles também. O diabo começou a se infiltrar. E então, aquilo não durou muito tempo. Por isso diz o irmão Brana, quando Paulo chegou sendo um profeta, a igreja já era uma igreja que já estava decaindo. Já era uma igreja que já era uma igreja caída. Por isso Deus não pôde chegar, diz o irmão Brana, ao casamento com eles. Porque quando o profeta Paulo chegou, eles já estavam entrando em decadência já. Por isso durou muito pouco tempo aquele poder, aquela perfeição tão visível aos olhos nus. Não durou tanto tempo. Começou e logo foi minguando. Mas nesse dia, Deus agora começa a fazer o contrário. Deus pega uma igreja que começa agora a ensinar essa igreja. E nós estamos indo agora para chegar à perfeição. Ali eles vieram da perfeição e começaram a decair. Agora nós começamos lá de baixo e estamos subindo à perfeição. E um desses dias vai haver uma perfeição completa nessa igreja. E quando a perfeição completa chegar, então será Deus caminhando em dois pés plenamente.
Ele já está se manifestando nisso. Há alguns que já estão chegando à perfeição, há outros que estão caminhando, e cada um está numa caminhada, mas chegará num desses dias e haverá uma igreja manifestada na terra, que será como aquela igreja primitiva. Por isso será a igreja efesiana novamente. Quando o profeta teve a visão da noiva, ele viu: eu vou mostrar a noiva passar. E passou, ele disse, era a primeira igreja. E era uma igreja perfeita, marchando no compasso do evangelho. E então, disse, agora eu vou mostrar a igreja atual. Quando mostrou a igreja atual, e então, vocês conhecem a história, ele quase desmaiou. Porque ali veio a igreja de cada país. E quando veio a da América, era a mais corrupta que há. Era a pior que poderia haver. E era tão terrível que... E eram mulheres, porque mulher é a igreja. E ele não pôde olhar quando elas passaram, porque elas não tinham nenhuma roupa. Então estava numa condição deplorável. E a visão disse, a voz disse, essa é a igreja. E ele ficou tão desesperado, e ele começou a chorar. Senhor, tudo que eu preguei, e agora consegui só isso. Deixe-me morrer, ele disse, eu não quero viver. Aí a voz disse, calma, agora vai voltar novamente a igreja desse dia, a noiva. E então ele disse que veio e era semelhante àquela. E veio damas realmente vestidas, cabelos à cintura, vestes até os pés, e elas vinham marchando no compasso do evangelho. E todas elas caminhando firmemente. E ele viu todas elas passando. E havia como que uma de cada nação. E ele viu, e quando elas passaram, ele viu algo que daí deixou preocupado. Havia algumas que estavam saindo da fila, estavam perdendo o compasso da palavra. E ele, desesperado, começou a gritar, fique na fila, não saiam da fila. E então ele disse, quando ele voltou assim, ele estava gritando no quarto, fique na fila. Se ele viu isso numa visão, é porque há muitas igrejas que saíram sob essa mensagem e que estariam saindo da fila no tempo final agora. Por isso muitos estão saindo da fila, muitos começaram na fila, mas hoje estão saindo da fila também. E Deus mostrou isso para o mensageiro. Foi uma advertência para nós, para não pensarmos que porque começamos na palavra, nos garante que vamos chegar lá. Porque os Gálatas começaram do Espírito, e Paulo disse, vocês estão terminando na carne? E nós, nesse dia, muitos começaram no Espírito e terminarão na carne também. Porque estavam saindo da fila. Estavam deixando de observar a palavra. Estavam deixando de observar tudo aquilo que o mensageiro tinha ensinado. E então, isto foi uma visão que Deus deu para ele. E então, mostra que haverá muitas igrejas que estariam saindo da fila nesse dia que nós estamos vivendo. E então, aqui a perfeição estava manifestada, porque a perfeição é a palavra, não é verdade? Por isso é que o irmão Brana disse na mensagem, a palavra falada é a semente original, que ele pregou em 1962, primeira parte, no parágrafo 95. Ele diz assim, hoje eu terei que dizer muitas coisas pessoais. E aí ele começa a falar porque ele estava agora falando da comissão dele. Qual era a missão dele na terra? E ele estava falando algumas coisas bem pessoais para a igreja. E ele diz, eu creio que a minha comissão, a minha missão na terra é precursar a vinda da palavra, a vinda de Cristo, ele diz, que é a palavra. Ele diz, essa eu creio, é a minha missão na terra. E então, 63, a missão dele estava vindo a pleno cumprimento, porque era apresentar a palavra para nós. Porque foi isto
que a comissão foi dada a ele em 33. Tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. E agora em 63, Cristo desce. E então aqui estava ele, por isso ele estava dizendo em 62, a minha missão na terra, eu creio, é precursar a vinda de Cristo. E ele diz, Cristo é a palavra. Porque ele estava baseando no que a comissão tinha lhe dado no Rio em 1933. E ele estava chegando a um tempo onde ele estava chegando a uma encruzilhada no seu ministério. Ele sabia que algo teria que tomar lugar. Por isso ele diz na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, a mensagem terminou. O que eu tinha que trazer, eu trouxe. Eu restaurei toda a palavra. E então ele começa a dizer, alguma coisa terá que tomar lugar. Ou aquele poderoso virá, ou eu vou ter que apresentar a ele, ou ele começa a questionar o que haveria de acontecer. Porque ele estava vendo que alguma coisa teria que tomar lugar. Por isso é que 63, então, a palavra, Cristo desce, para que então agora, a única maneira para que pudesse ter uma noiva perfeita agora, teria que ser a vinda da palavra em sua totalidade, em sua plenitude, não é verdade? Por isso é que quando ele prega o primeiro selo, ele diz, olha, com o que temos agora, não podemos subir. Não é suficiente. Precisamos do que aqueles trovões falarem, porque é aquilo que vai trazer a perfeição para o povo, porque é aquilo que vai abrir a palavra para o povo. Por que é que a noiva não é enganada? Porque nós conhecemos toda a trajetória do anticristo e de Cristo. Por isso é que a noiva não vai ser enganada pelo anticristo, porque Cristo já nos mostrou a trama dele. Por isso diz o irmão Brano na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele diz, por isso é que o diabo está uivando contra isso. Ele está com raiva dessa palavra. O diabo está uivando por quê? Porque a palavra estava expondo todo o engano dele. Estava mostrando como ele entrou na religião e como ele enganou através da religião. E então como ele estaria enganando o povo nesse dia através da religião. Sabia que esse é o maior engano hoje? É o engano religioso? É a religião. As pessoas estão pensando que estão servindo a Deus por elas pertencerem a uma religião. Porque os ungidos dos últimos dias estão aí e dizendo para o povo que eles simplesmente precisam vir à igreja, que eles precisam apenas fazer algum ritual, que eles precisam apenas fazer alguma obra que possa agradar, como que comprar a salvação. Esse é o evangelho que os ungidos dos últimos dias estão pregando. Por isso, é que o irmão Brana disse, quando ele pregou os ungidos, à noite ele disse, esta foi uma das mensagens mais sobressalentes que Deus me deu. Porque ali é uma forma de desmascarar todo o engano do diabo nesse dia. Os ungidos dos últimos dias. Aí ele diz, nós pregamos cura divina, e pregamos a palavra, e pregamos o batismo em nome de Jesus. E vem um trinitariano, e vem um pregando 3 deuses, e realiza as mesmas coisas. E aí, como nós iríamos entender como isso se processa, se não houvesse sido revelado o mistério dos ungidos dos últimos dias? Por isso, quando Jesus, em Mateus 24, pregou os 7 selos, falou dos selos, e o 7º ele não falou, porque o 7º era o segredo, o 7º era ele, o 7º é o silêncio, o 7º sempre é o mistério. Mas, quando ele falou desses selos, e então ele fala do mistério dos ungidos dos últimos dias, Mateus 24, 24. E nesse dia, quando ele abre os selos, após os selos, ele prega os ungidos dos últimos dias. Não era o William Branham que estava pregando, era o Filho do Homem que estava se revelando aqui para nós agora. O William Branham era o canal, era a voz, era a trombeta, mas quem estava por trás dele era o anjo de Apocalipse 10, 1, que estava soando os mistérios para nós, revelando toda a palavra.
Estava soando os trovões aqui na terra agora, através desse anjo terreno aqui. E então, é por isso que a mensagem não é a mensagem de William Branham, é a mensagem de Cristo através de William Branham. Ele era apenas a trombeta, ele era apenas o instrumento que Deus estava usando para transmitir a sua palavra para nós nesse dia. E então ali, ele abriu o mistério dos ungidos dos últimos dias e mostrou como eles atuam, aonde eles estão e quão enganosos eles seriam. E chega o irmão Branham a dizer que eles podem ir a 99,9 da palavra. Parece forte, ou é forte, mas é a verdade, diz o profeta. Desviar de uma palavra, ele diz, é o suficiente para colocar fora do arrebatamento. Não é verdade? Porque ele diz, Eva descreu de uma palavra e aquilo rompeu o companheirismo. E ele diz que a noiva desse dia não descrerá de nenhuma palavra de Deus. Por isso, quando a palavra é revelada e aberta e manifestada, descrer disto é simplesmente separação de Deus. Porque agora terá que ser uma noiva 100% da palavra, né? Por isso é que o diabo ele está nervoso contra a noiva. Você acha que o diabo não está furioso? Irmão, o diabo está furioso contra nós, porque é o único povo que desmascara ele, não é verdade? Vocês viram aí o falso profeta indo lá pela primeira vez na história, indo pregar numa igreja pentecostal? Leia a matéria que o irmão Elismar postou ali no site. Primeira vez na história, indo pregar numa igreja pentecostal, pedindo perdão pela perseguição que eles sofreram na Itália durante o período da Segunda Guerra. E dizendo que eles foram agir ungidos pelo diabo. E pedindo perdão. O próprio diabo dizendo que eles agiram ungidos pelo diabo. Quem vai saber disto? Todos eles serão enganados, mas há uma noiva que sabe que ali está o diabo ali se manifestando, ali está o Judas ali. E vocês acham que o diabo não odeia ser exposto dessa maneira? O diabo odeia essa noiva, porque nós somos a voz final para a era final. Nós somos o povo de Deus manifestado em carne. É Deus em carne agora. Foi Deus no profeta, é Deus na noiva agora. É a palavra, por isso o profeta diz, a palavra está na noiva agora. Porque a palavra esteve em Maria, e agora a palavra está dentro da noiva. O filho prometido estava dentro de Sara. O filho prometido está dentro da igreja nesse dia. Ele está sendo gerado agora. Este é o tempo em que o filho prometido está sendo gerado nessa igreja. Num desse dia ela dará a luz ao filho prometido, a Cristo. Nós o daremos a luz, o encontraremos nos ares. Chegaremos a essa perfeição. Mas também há uma igreja falsa que está na iminência de dar a luz ao filho da perdição, ao anticristo, que se tornará a besta, o diabo encarnado em sua plenitude em um homem. Se o diabo se encarna num homem, você acha que Deus ia deixar por menos? Deus está chegando a uma encarnação plena na sua igreja também. É verdade? Sim. É os dois poderes agora que estão na terra. Deus está na terra, mas há o diabo também. Por isso o irmão Branham diz, o sétimo selo traz ele à terra agora, a plenitude de Cristo. Ele diz na mensagem o desespero, a plenitude do Espírito Santo visita a terra agora. Agora é Deus em sua totalidade agora, visitando a terra, visitando a sua igreja, a sua noiva. Essa terra aqui, é essa terra, eu e você, que está recebendo essa visita. Não é essa terra natural. Eles não sabem do que se trata isso. Mas há um povo agora que está recebendo o ensinamento de Jesus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, irmão, quando você vê que Jesus veio à terra no ministério do Filho do Homem, oh, isso é algo que realmente leva a igreja a receber a perfeição da palavra agora. Porque é o mesmo
Jesus é o Filho do homem novamente, em todo o seu poder sendo manifestado diante de nós. Então é Jesus e o ensinamento do monte novamente. Quer ver o que o irmão Brana diz? Mensagem, o deselar de Deus. Olha o que ele diz. A partir do parágrafo 299. E pense nisso. A mesma coluna de fogo que veio sobre esses homens que escreveram a Bíblia é a mesma coluna de fogo aqui hoje, interpretando a Bíblia. Amém? Porque quem escreveu a Bíblia? Foi Deus, coluna de fogo, através de homens. E quem pode interpretar a Bíblia? A coluna de fogo, é Deus. Mas Deus escreveu ela através de quem? De homens. Como é que Deus interpretaria? Através de um homem também. Através de um profeta. Oh, irmão, isso realmente o incrédulo, o manufaturado, o denominacional nunca vai poder crer. Mas há uma noiva revelada que entende essas coisas e crê na manifestação do Filho do Homem para esse dia. Não é? Oh, a mesma coluna de fogo. Oh, hoje, interpretando a Bíblia. Amém. Como nós o agradecemos por isso. A mesma. Que consolo. Que identificação. Estou tão feliz de estar identificado nisto. Oh, não sei o que fazer, diz o irmão Brano. Ele estava tão empolgado de ver esse cumprimento da Escritura diante dele. E não é à toa que a noiva está empolgada também. A noiva está tendo o seu avivamento também. Porque ela está compreendendo a posição dela nesse dia. Ela está compreendendo que Deus está dizendo assim, olha, eu sou você em outra forma agora. Vocês serão eu manifestado agora, nessa última era, nesse último tempo agora. Oh, diz o irmão Brana, eu prefiro estar identificado nisso. No quê? No cumprimento da Escritura. Do que em todos os batistas, metodistas, presbiteriano, luterano e todas as demais. E todos os demais, identificado nesta palavra, onde aquela glória da Shekinah e revelação se colocam. A coluna de fogo aparecendo visivelmente entre nós, identificando que a mensagem está correta, como ele fez no Monte Sinai. Lembre-se, antes da verdadeira mensagem aparecer, Moisés pregou e ele os guiou para fora do Egito. Você veja que sempre na Bíblia, a presença de Deus, quando Deus vai fazer algo grande, sempre está identificado com um monte. Jesus, o sermão do monte. Jesus subiu o monte da transfiguração. E ali foi mostrado o processo da sua segunda vinda. Ali estavam os mortos, ressuscitados em Moisés. Ali estavam os transladados, representados em Elias. E ali estava Jesus. Ali estava mostrando o rapto ali. Tudo estava identificado ali no monte. Moisés teve que subir ao monte Sinai para receber as tábuas da lei. Não é verdade? Deus desceu no monte e o monte fumegava. E aqui nesse tempo final, a presença de Deus, a plenitude de Deus, da palavra, está relacionada com montes novamente. É porque essa é a forma que Deus trabalha. A arca pousou sobre o monte Ararat. Então, tudo isto, Deus está identificado com o monte. Quando ele mostrou o ministério do mensageiro, ele identificou em 7 montes. E o último monte, aquele monte mais alto, era a última puxada. Era a terceira puxada, era a palavra e plenitude. E aquilo adentrava a eternidade. Porque a palavra é Cristo em nós. É a eternidade que tem vindo para nós. A eternidade já está dentro de nós. Por isso nos leva daqui e nos entraremos direto à eternidade. Porque a eternidade já está aqui manifestada, não é? Então tudo isto, Deus sempre está identificado com montes. Lembre-se, antes da verdadeira mensagem aparecer, Moisés pregou e ele os guiou para fora do Egito. Porém, ali, antes que os verdadeiros mandamentos fossem estabelecidos.
os selos fossem apresentados, os mandamentos, as leis, os 10 mandamentos, a tábua da lei, aquilo eram os selos para ele. Era um mistério de Deus que estava sendo revelado para eles. Como era esse Deus? Eles não sabiam como ele era. Mas ali quando estava escrito, amarás somente o Senhor teu Deus, eles começaram a saber como era esse Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eles estavam conhecendo a natureza desse Deus. Honra teu pai e tua mãe. Eles estavam vendo que Deus tinha em seu plano era que houvesse famílias e houvesse respeito de pai para filho. Não cobiçarás, não adulterarás, não furtarás, não matarás. E ali estava Deus mostrando, revelando-se. Os selos estavam sendo abertos para ele. Deus estava se revelando como era a sua natureza. E então, antes que os verdadeiros mandamentos fossem estabelecidos, os selos fossem apresentados, Deus desceu diante das pessoas, provou que Moisés era enviado dele. Isso mesmo, em uma coluna de fogo, que Moisés disse que vira em uma sarça e que falara com ele. Nesses últimos dias, de ver aquela mesma coluna de fogo bem entre nós, falando a mesma palavra, não somente isto, mas a interpretando ao fazê-la manifesta. Interpretando, Malaquias 4 estava sendo interpretado, quando aqui um profeta estava sendo manifestado na terra. Apocalipse 10 estava sendo manifestado quando o acontecimento dele estava sendo cumprido aqui na terra. Então, é a palavra sendo manifestada e provando-a que ela é a verdade. Portanto, olha o que ele diz. Portanto, as pessoas não têm um só meio de descrer, a não ser que elas simplesmente desejem voluntariamente. E então, aquele que peca voluntariamente, depois de ter conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então agora, não tem como a pessoa descrer, a menos que ela queira descrer. Não há como, porque Deus agora estava fazendo isso tão claro. Nós estamos chegando num tempo, irmão, onde Deus está fazendo tão claro a palavra, que simplesmente não vê quem não quer ver. Mas qualquer um que for suficientemente sincero e humilde, é impossível ele não entender a palavra agora. Porque a unção agora de Deus veio para trazer o pleno conhecimento para nós agora. Porque é o tempo da maturidade agora. Então, agora Deus está se desvelando completamente para a sua noiva agora. Ele se desvelou para o seu profeta primeiro. Ele foi o primeiro que entrou, o sumo sacerdote era o que entrava lá no lugar santíssimo primeiro. E então, nesse dia, o Mombrano diz que primeiro o mensageiro vai e prova daquilo que Deus tem, da palavra para o dia. E então depois, os que vêm após ele, também Deus leva a provar da mesma palavra, da mesma revelação, do mesmo entendimento. Então o mensageiro a palavra foi desvelada completamente e ele teve um entendimento claro da palavra. Mas nós não tínhamos o entendimento pleno como ele teve. Ele foi aquele primeiro grão que chegou à maturidade. Mas agora nós, depois de 50 anos da abertura dos selos, agora nós estamos chegando a um tempo onde Deus está liberando agora essa unção sobre todo o seu corpo agora, para entendermos a palavra. Entende? Por isso agora, só não vai compreender quem não desejar compreender. Por quê? Isso está se tornando mais claro. Note, a mesma coluna de fogo enviada a Moisés e a Paulo, que escreveu a Bíblia, agora enviada para revelá-la. A graça de Deus, o Deus imutável, cumprindo as promessas de Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias. São João 14, 12, as obras que eu faço, vós também as fareis,
cumprindo São Lucas 17, 28, 29, nos dias que o Filho do Homem há de ser revelado. Malaquias 4, eis que eu vos envio o profeta Elias, que restaurará a fé do povo de volta à palavra original. Está vendo? Está vendo? Oh, que coisa! Ele morreu para revelar-se a nós. Quando ele morreu, então agora ele podia se revelar a nós. Através do Espírito Santo, ele podia revelar todo o plano para nós. Agora, morramos para o eu, para o revelar a outros. Então nós temos que morrer para nós, para as nossas ideias, para o revelar a outros. Morramos para as tradições e coisas mais, para o revelar a outros. Morra para as denominações, para o revelar a outros. Morramos para nós mesmos, morramos para nossas ideias, para o que nós pensávamos. Vamos deixar a mente de Cristo tomar o pleno controle de nós. É isso que Deus deseja agora. Ele deseja que nós morramos para que possamos revelá-lo a outros agora. Quando você morre, então você pode revelar a palavra para outros agora. Sabia que a revelação depende, passa por você, passa por cada um para ir e tratar com o outro? Deus usa você para falar ao outro. E então aquela palavra que você fala, então Deus abre para o outro. Por isso é que ele diz, morramos para o revelar a outros. Né? A palavra sempre tem que ser revelada através de um véu de carne. Não é verdade? Sempre Deus usou um véu de carne. E nesse dia Ele vai usar a mim e vai usar a você. Por isso você ouve alguém explanar a palavra e aquilo realmente lhe clareia e você diz, isso é a verdade. Porque é Deus trazendo a palavra através de um para poder iluminar a nós. Porque é o corpo de Cristo aqui na terra agora. Não é verdade? Não é que você dá a revelação para o outro, mas Deus usa você para falar a palavra e essa palavra é que dá a revelação para nós. Porque Deus é a palavra, mas Ele tem que soar essa palavra através de lábios humanos nesse dia. É isto que traz o entendimento. Né? Então, sempre está associado ao monte, da onde vem o ensinamento de Deus. Né? Veja na mensagem agora, para terminarmos. Qual é a atração sobre a montanha? E ele diz assim, e eu fui ao desfiladeiro, subi bem até onde as águias estavam voando por ali. E eu estava observando alguns veados lá de pé. E eu me ajoelhei para orar. E levantei as mãos e uma espada veio até a minha mão. Então ele tinha subido lá no Quênio Sabino, lá onde nós tivemos a oportunidade de subir, aquele desfiladeiro tão alto, e aquela trilha, e ele subiu a um lugar onde não havia presença humana, só as águias, como ele diz, mas foi ali, onde ele subiu lá em cima, que uma espada caiu na sua mão. Por que não caiu aqui embaixo? Deus tem sempre algo a ver com o monte, como eu disse. É a maneira de Deus atuar. Deus tem os seus números, por isso o irmão Brana diz, Deus tem a sua matemática. Deus tem o 3, perfeição, 7 é perfeição, 40 é juízo, 5 é graça, Jesus. E assim Deus tem os seus números, não é verdade? Então Deus trabalha na numerologia. Deus tem todos esses números que Ele trabalha, não é verdade? Por isto é que Deus tem uma maneira de trabalhar e Ele não faz nada fora da sua palavra, de como Ele trabalha. Não é verdade? Ele tem um método de trabalhar. Por isso, se você pega a maneira que Deus trabalhou no Velho Testamento, é como Ele trabalha no Novo. Como Ele trabalhou lá? Através de profetas. Ele sempre fala através de profetas. E então, essa é a maneira que Ele fala ainda hoje, nesse dia. E levantei minhas mãos e uma espada veio à minha mão. E eu olhei ao redor e pensei, o que é isto? Eu não estou fora de mim. Aqui está essa espada, em minha mão brilhando, reluzente, reluzindo como o sol. E eu disse agora, não há
não há gente a milhas de mim aqui em cima, nesse desfiladeiro. De onde poderia ter vindo isto? E ouvi uma voz, e ela disse, essa é a espada do rei. E eu disse, um rei arma um cavaleiro com uma espada? E a voz voltou e disse, não a espada de um rei, mas a espada do rei. A palavra do Senhor disse, não temas, é simplesmente a terceira puxada, não é a tua morte, em outras palavras, não temas, é a terceira puxada, é a vindicação de teu ministério. Porque a vindicação do ministério dele era apresentar Cristo para nós, era apresentar a palavra em sua plenitude para nós. Por isso a voz disse, é a vindicação do teu ministério. Foi para isso que você nasceu, foi para cumprir essa parte adicional do teu ministério. É o coroamento do teu ministério, né? E então, isso esteve associado com o Quênio Sabino, aquele monte aonde ele subiu, né? E aqui ele vai terminando dizendo isso. E eu comecei a subir a montanha, o mais rápido que eu poderia, para o outro lado, e de repente eu pensei que alguém havia atirado em mim. E eu nunca ouvi tão grande estrondo. Sacudiu toda a região. E quando isso aconteceu, diante de mim estavam 7 anjos num agrupamento. E eu me encontrei com o irmão Fred e os outros pouco depois. O que foi? E eu disse, o que foi? E ele disse, o que foi isto? Eu disse, isso foi aquela tal coisa. O que o irmão vai fazer? Voltar para casa. Assim diz o Senhor, Deus vai abrir aqueles 7 misteriosos selos para nós. E lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu, e foi diretamente para a montanha e começou a formar um círculo indo para o oeste, da direção de onde isto veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu 48 quilômetros de altura, 48 quilômetros de altura e 40 quilômetros de lado a lado, exatamente no círculo da pirâmide. E outro dia lá de pé virei a foto para a direita, e ali está Jesus, como ele estava nas eras, com a cabeleira branca, mostrando suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o supremo juiz de toda a eternidade, lá de pé. Confirmou a mensagem desta hora, haverá luz no tempo do entardecer. O que é isto? O que era isto? O que era isto? Júnior Jacques, que está me ouvindo, você se recorda do sonho que você teve, que eu interpretei, indo em direção ao pôr do sol? E isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, é o tempo do pôr do sol. A mensagem do pôr do sol através do acaso da história. Por isso é que Deus tinha que enviar um mensageiro ao oeste. Tinha que ser no Monte Pôr do Sol, porque no tempo da tarde haveria luz. Era a mensagem do entardecer. Veja como Deus conecta as coisas naturais com os acontecimentos espirituais. Tinha que ser no Monte Pôr do Sol. A mensagem do pôr do sol através do acaso da história. Um acaso de profecia, ou melhor, sendo cumprida. E haverá luz no tempo do entardecer sobre o Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado, a 40 milhas ao norte de Tucson. Pega o mapa e o pico Pôr do Sol está lá. É exatamente onde isto aconteceu. Eu não sabia disto até o outro dia. Tudo aquilo nunca morrerá. Está constantemente se desvendando da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós, exatamente sobre o Monte Pôr do Sol, é a luz do pôr do sol, a luz do entardecer. Veio Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato que Deus e Cristo são um. A branca, quantos viram a peruca sobre ele? Quando falamos em Apocalipse 1, a suprema deidade, autoridade, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita a plenitude da divindade. Os anjos mesmo eram sua peruca. Amém. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra
prometida outra vez. É disso que se trata todo esse tumulto, todo esse mal-entendido. É Deus cumprindo sua palavra. De Apocalipse 10, 1 a 7. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja cumpre exatamente nessa era. São Lucas 17:30. O dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Então o que é Apocalipse 10? É a manifestação do Filho do Homem, porque é o anjo forte dentro de um anjo terreno. Cristo em um anjo terreno. O sétimo selo sendo manifestado. O sétimo selo aberto para nós. E surgirão falsos profetas e falsos cristos, e mostrarão grandes sinais e maravilhas, de tal maneira que enganariam os escolhidos, se possível. As pessoas continuam em dúvida. E como sempre, a igreja está igualmente confusa. A ciência de Tucson inteiro ainda anda escrevendo artigo e colocando nos jornais. Lá longe no Monte Lemmon, as grandes câmeras não viram aquilo se levantando, de onde estávamos de pé, flutuando em direção ao oeste, mostrando que o tempo está terminado. Dá para ir um pouquinho lá e já está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da mesma maneira como foi, indo diretamente sobre Fênix e atravessando sobre Prescott, e através das montanhas da costa oeste, diretamente para onde estavam indo, diretamente para o Alasca. E ele está trovejando, seguindo exatamente para aquele rumo. Já está falando de 64, quando no mesmo lugar, ele jogou a pedra, amando de Deus, e o julgamento foi pronunciado, e o Alasca quase afundou, e desde então os terremotos não têm cessado mais, porque o juízo foi posto em movimento. Assim como o rapto foi posto em movimento, o sétimo selo foi posto em movimento, também os juízos foram postos em movimento. Porque o juiz desceu e pôs os juízos em movimento. Mas o juiz desceu e pôs o sétimo selo em movimento, pôs o rapto em movimento. Por isso é que nós estamos vivendo nesse tempo mais glorioso para a igreja, diz o irmão Brada, mas é o tempo mais terrível para o ímpio e o pecador, porque o mesmo Deus que desceu e pronunciou misericórdia, esse mesmo Deus pronunciou juízo para o mundo já que está condenado, o juízo foi pronunciado, o Alasca ou a Califórnia vai para o fundo do mar, a América vai receber uma bomba sobre ela, e todas as nações foi pronunciado juízo sobre eles. Mas é um tempo maravilhoso para a noiva, porque quando nós vemos que o juízo está caindo, irmão, é tempo de nos alegrar. Quando nós vemos essas coisas acontecendo, quando vemos o Concílio Mundial de Igreja aí, irmão, isso alegra o nosso coração. Porque tantos anos nós temos esperado, como diz o hino, desde 63, nós estamos esperando, nós temos pregado desde que viemos a mensagem, temos conhecido isto, e agora nós estamos vendo o cumprimento da palavra visível diante de nós. Isso não nos põe medo, isso deve alegrar a igreja do Deus vivo, isso deve nos trazer a um temor realmente reverencial, de querer agradar mais a Deus, mas isso não nos deve pôr medo. Isso deve saber que é a hora de nós ir embora dessa terra está chegando agora. Por quê? Porque nós estamos chegando ao cumprimento pleno. Irmão, é uma hora maravilhosa para os filhos de Deus, para aqueles que têm tomado bem a palavra, diz o irmão Brana. Esse é o tempo mais maravilhoso que tem para viver. E agora, os observatórios e todos em Tucson continuam indagando, pesquisas da ciência, tentando encontrar o que é isto, tão alto, que não pode ser neblina, cerração ou nada, lá em cima. O que fez isto? Onde está? Eles estão simplesmente tão confusos com aquele halo sobrenatural. Não sabe o que é, confuso, mas há um povo que sabe. Há um povo que sabe que é o cumprimento da Escritura para esse dia, não é verdade? Há um povo que sabe o que é isso. Seria o maior evento, é o maior evento, é o sétimo selo sendo aberto, sendo desvelado, é o maior evento, é o mistério da vinda sendo mostrado, todas essas escrituras, mas o mundo
a religião, diz o irmão Brana, a igreja, todos estão confusos, com aquele halo sobrenatural, pairando no além do céu, como estavam quando os magos vieram seguindo uma estrela e dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? O que foi isto? Deus cumprindo sua palavra. E uma estrela se levantará de Jacó. E o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Mas agora já é história, já passou. A promessa está cumprida. Que tempo é esse, Senhor? E qual é essa atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? E o irmão Brana termina dizendo: oremos. Vamos nos pôr de pé. Estamos agradecidos por ver o cumprimento da palavra para esse dia, não é verdade? Você não está satisfeito de ver isso diante dos nossos olhos? Quando nós estamos vendo os passos do inimigo, cada dia dando os seus passos, à medida que a igreja vai sendo elevada ao nível mais alto, o inimigo vai sendo liberado para trabalhar. E então, quando você vê, diz o profeta, que a plenitude, a liderança está vindo ao corpo, é um sinal que o rapto está na iminência de concretizar. E então, quando você vê o anticristo trabalhando, porque eles sempre trabalham junto, não é verdade? Sempre. Olha o dia que o diabo escolheu para ir fazer essa visita. 28. O dia em que o falso Cristo, falso ungido, escolheu. Qual foi o dia que o verdadeiro, que Cristo desceu? Não foi 28? O diabo sempre está trabalhando na numerologia. Olha aquele homem que disse que era Malaquias 4, que fez aquela reunião com o Papa, ou que trouxe a reunião com os pentecostais e trouxe o vídeo daquele Papa e disse que ele era Malaquias 4. Olha o que aconteceu, ele apresentou o falso Cristo para eles. E eles foram lá e se reuniram com ele depois. Olha o que aconteceu, ele morreu num desses dias, em um acidente. Olha o que aconteceu com ele. Ele apresentou o falso Cristo e ele saiu de cena. Mas houve um verdadeiro profeta que apresentou o verdadeiro Cristo e saiu de cena também. O diabo, ele não tem como enganar os eleitos. Amém? Porque a noiva é Cristo agora, em outra forma agora. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Pai celestial, muito obrigado, Senhor Jesus, por tua palavra, Senhor. Nós somos tão agradecidos, Pai, não merecíamos nada disso, Senhor. Nós merecíamos somente o inferno, porque nós éramos pecadores por natureza e por prática. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, Pai. Foi o Senhor que escolheu William Branham para ser o profeta dessa era. Não teve nada a ver com aquele menino que nasceu naquela humilde cabana ali em 1909. Oh Deus, ele não sabia nada e ele tentou fugir do chamado. Mas foi o Senhor que se agradou em escolher ele. Pai, da mesma forma, nós não temos nenhum mérito no nosso chamado. Muitos de nós tentamos fugir do nosso chamado também. Mas foi o Senhor que foi atrás de nós. E o Senhor nos trouxe para essa luz, para a palavra. E agora, Senhor, nós estamos aqui. E nós desejamos, Senhor, cada dia, Pai, manifestar essa luz. Nós desejamos ser a luz para que os homens vejam as Tuas obras manifestadas em nós. E glorifiquem a Ti, Pai. Ó Senhor Jesus, dê a cada um de nós o que nós precisamos, Pai. Dê-nos a fé necessária, a ousadia necessária, a coragem necessária, o Espírito Santo na medida necessária. Pai, nós precisamos de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, clamando por ajuda. Nós estamos aqui clamando por força para a caminhada. Nós vemos que a hora está aqui, Pai. Temos chegado a essa hora, Pai.
O desafio final está diante de nós agora, mas nós queremos nos revestir dessa palavra completamente, Pai. Nós queremos ter os nossos olhos abertos, Senhor. Oh, venha abrir os nossos olhos para compreender as Escrituras, Pai. Venha nos revelar mais e mais da Tua palavra, Senhor. Venha ajudar cada um dos Teus filhos ao redor de toda essa terra, Pai. Ao redor deste mundo, Senhor. Quantas nações que a Tua palavra está adentrando ainda. Pregadores levando, Pai. Mas eu sei que os nomes estão sendo encontrados, Pai. Eu sei que o Senhor, essa grande manhaga, está percorrendo a terra, procurando por o último filho, pelo último nome do livro. Oh, e num desses dias, esse último nome será manifestado. E então nós iremos embora dessa terra. Pai, ajuda cada um de nós, fortaleça-nos para a jornada, Pai. Anima o Senhor. Se há alguém desanimado, Pai, se há alguém sem força, Senhor, se há alguém sentindo, ó Pai, que não é parte dessa noiva, se o diabo tem colocado dúvida, dizendo que ele não é o eleito, que ele possa se sacudir nessa hora, e que ele possa duvidar das suas dúvidas, e que ele possa crer na Tua palavra, Pai, e que ele possa reconhecer, Senhor, que o nome está no livro da vida do Cordeiro e que está sendo manifestado aqui agora. Oh, que ele tome posse da Tua palavra. Pai, ajuda cada um de nós no precioso nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, Senhor. Amém e amém. Estamos vendo esse grande aperto e que já não haverá mais tempo, que Ele já se levantou, que a era terminou, que a graça está em nós. Fez uma promessa que não nos deixaria órfãos. O aperto já chegou, não vemos nenhuma saída, somente agora Ele em nós. Estamos vivendo essa hora final. Sela o Teu trono em nosso coração. Estamos vivendo em desespero, mas cumpre em nós todo o Teu querer. Estamos vivendo esta hora final. Sela o Teu trono em nosso coração. Estamos vivendo em desespero, mas cumpre em nós todo o Teu querer, o Teu querer. Estamos vendo esse grande aperto e que já não haverá mais tempo, que Ele já se levantou, que a era terminou, que a graça está em nós. Ele nos fez uma promessa, aleluias, que não nos deixaria órfãos. O aperto já chegou, não vemos nenhuma saída, somente agora Ele em nós.
estamos vivendo essa hora final. Sela o teu trono em nosso coração. Estamos vivendo em desespero, mas cumpre em nós todo o teu querer. Deus, estamos vivendo esta hora final. Sela o teu trono em nosso coração. Estamos vivendo em desespero, mas cumpre em nós todo o teu querer, o teu querer. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nos acompanharam Rosane e Ada de Novo Hamburgo, Tiago de Novo Hamburgo, Milena e Juremi Gomes de Osório, Margarete de São Leopoldo, Odilca de Sapucaia do Sul, Luiz e família de Arroio 30, Luiz e família de Itajaí, Roberto e família de Videira, Laudair e família de Videira, Tiago e Gabriele de Arapongas, Lídia de Araucária, Vilmar, Suzana, Suelen e Leia, Osmário e Madalena, Devanil e Marlene de Assis Chateaubriand, Olivir de Cascavel, Luiz Dias e família de Cascavel, de Curitiba, Marco Monteiro, Marcelo e Regiane, José Santos, Elber e Josiane, Margarida Rocha, Milton e Abner, esses são de Curitiba, Juarez e Cladir de Enéas Marques, Derli Mendes e família de Enéas Marques, Libiane de Fazenda Rio Grande, Marcos e família de Jataizinho, Juraci e família de Londrina, Lorivaldo e Edna, Gabriel e família, Claudinei e Sandra, Inês Souza, Maria e Noemi Balmante, Vilma e Ana Benedita, João Alves e família, Ademir e família, todos de Toledo, Gilson e família de Umuarama, Sandro de Vera Cruz do Oeste, Daniel e família de Campinas, Rubens e Brito e família de Campinas, Aparecido e família Cosmópolis, Denise e Júlia de São Paulo, Moisés Santos e família de Sorocaba, Elifas e Mônica de Macaé, César, Eli e família de Belo Horizonte, Geralda Guimarães, Belo Horizonte, Carlos e família de Contagem, Edson e Raquel de Juiz de Fora, Amanda e Késia de Piedade, Minas Gerais, Raimundo Oliveira, Cidade Ocidental, Goiás, Lúcia Fernandes de Cuiabá, família do pastor Marcílio Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e Karine Correia de Goiânia, Pernambuco. A irmã Thalita comunica sua ausência. Oração pela irmã Sally Panitz, por cura e libertação. Oração por Lídia, que está enferma. E oferta de hoje, 2, 8, 3 e 15. Vamos levantar a mão e orar. Pai Celestial, aqui está, Senhor, pedido por libertação e cura por enfermidade, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que Tu és o curador, Pai, e que os sinais seguem aqueles que creem, e que os sinais seguem a palavra. Então, nessa hora, nós, Pai, pedimos que Tu traga a cura e a libertação para esses nomes nomeados. No nome de Jesus Cristo, que eles recebam a cura e a libertação, Pai. E abençoe também os ofertantes nessa noite. E abençoe todos que nos ouviram nessa noite. E abençoe cada um de nós ao ir ao nosso lar agora, no precioso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe até sábado às 19 horas, se Ele permitir.